Esse é o Ancapso e a gente vai falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 28 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem à noite, a Ucrânia sofreu mais um grande ataque com drones iranianos. Dos 15 drones lançados pelos russos, 13 foram derrubados pelos ucranianos, quase todos. Mas os dois que caíram ainda provocaram incêndios em Kiev e em Dnipro. O ministro da Defesa ucraniano mostrou pela primeira vez uma grande quantidade de blindados e tanques lá do Ocidente já em solo ucraniano. Parece que os Challenger britânicos já chegaram, em sua grande maioria também já chegaram Leopard, vários outros tanques já estão na Ucrânia. Por enquanto, esses tanques estão sendo usados para treinamento, né? Ainda tem mais coisa para chegar, o pessoal está aguardando fazer uma massa, um volume maior de tanques ali. Isso deve ser usado mais adiante na contraofensiva ucraniana. Em Bakhmut, a situação continua a se desenrolar mais ou menos do mesmo jeito, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente, mas continuam os ucranianos matando muitos russos ali na região. Tá lindo de ver, tem uma armadilha que os ucranianos colocaram para os russos, que ficou linda a filmagem. Uma discussão privada entre dois propagandistas russos, sabe aquele pessoal que é super pró-Z e fala não, que a Rússia vai destruir a Ucrânia, vai conquistar a Europa inteira, que o dólar já está morrendo, que o mundo multipolar do Putin. Publicamente esse pessoal fala essas coisas. Aí captaram uma ligação deles falando, conversando privadamente, admitindo que a culpa do Putin, que o Putin jogou o país nessa situação absurda, que a situação na linha de frente está desesperadora e que a economia está desaparecendo completamente na Rússia, desabando completamente na Rússia. O nome dos caras é Iosif Prigozhin, não é o Prigozhin do grupo Wagner, tá? Uma outra pessoa com o mesmo sobrenome, e o Farhad Akhmedov, que é um político russo de origem armênia. Muito interessante essa ligação e está todo mundo discutindo isso, porque na verdade isso é o pensamento de muita gente, né? Publicamente na Rússia você só pode falar a favor da guerra, mas de forma privada. Por fim, os russos tentaram fazer uma false flag, filmando uma suposta interceptação de ucranianos de um carro de civis e que os ucranianos dão tiro nos civis e coisa e tal, mostrando como esses ucranianos são malvados e matam civis da própria Ucrânia, segundo a postagem original, porque eles estavam falando russo. Aí estavam falando russo, eles foram lá e atiraram nos caras. Uma fantasia completa, metade da Ucrânia fala russo, ninguém se importa com isso na Ucrânia. Mas o mais engraçado foi justamente que a internet rapidamente fez a geolocalização da coisa e descobriu que isso foi filmado bem aqui na retaguarda russa, aqui bem atrás da linha de frente, ou seja, eram os russos encenando o que estava acontecendo ali, né? Foi desbaratado rapidamente. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Não Sou Gay, mas Meu Namorado é Muito, Libertas também e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, a notícia ruim ontem, a Rússia lançou mais um ataque covarde contra infraestrutura civil. Covarde por quê? Porque é contra civil, não tem lógica isso. Numa guerra, atacar objetivos militares é válido, né? Assim, essa guerra como um todo é errada do ponto de vista ético. A Rússia está invadindo um país, tudo é errado. Mas quando você ataca a infraestrutura civil é particularmente covarde, porque não tem nenhum ganho militar nisso. A única coisa que causa é sofrimento dos civis ucranianos, né? Infelizmente, os russos adoram fazer isso por algum motivo e lançaram 15 drones Shahid 136 e 131, são aqueles drones iranianos. Na verdade, teve parece que um drone Granate 4 aqui, que eu não conheço esse drone, mas enfim. 13 foram derrubados dos 15 que foram lançados, mas é lógico, infelizmente, ainda os que atingiram conseguiram causar incêndios. Em Dnipro, uma casa pegou fogo e teve também problemas em Kiev, também teve incêndio em Kiev. Felizmente não teve morte dessa vez, mas causou dano material. E o pior não é só isso, né? Também a questão psicológica, né? Os civis ficam nessa agonia desses ataques de drones. Como não pode deixar de ser, teve incêndio na Rússia. Dessa vez não é bem na Rússia, é em Belarus, em Minsk. Duas explosões que resultaram em uma grande quantidade de fumaça e incêndio. Isso daqui é uma loja, é uma fábrica de motores, também em Belarus, né? Engraçado, né? Outro dia teve uma fábrica de motores também que explodiu lá na Rússia. Será que o pessoal está avisando isso?
Bom, aconteceu um fenômeno que ninguém consegue explicar. Lá em Moscou surgiu essa nuvem em formato de círculo, né, em formato de ralo, mais escuro e coisa e tal. Isso surgiu no céu de Moscou. Ninguém sabe o que causou isso, se foi algum drone, se foi alguma explosão, alguma coisa. O fato é que ninguém sabe o que causou esse negócio aqui. Muito estranho isso daqui. Tem gente dizendo que é um fenômeno natural, que isso acontece naturalmente. É raro, mas acontece naturalmente, né? Enfim. Outra curiosidade aconteceu na ponte de Kerch, ou na ponte da Crimeia, né? 5 veículos russos, o Armat Emirap, que é aqueles veículos resistentes a minas, né? 5 deles se envolveram em um acidente na ponte de Kerch. Agora, para pensar, em tese, isso daí estava sendo dirigido por militares, né? Será que o pessoal estava bêbado para ter um acidente desse tipo? Não consta que teve nenhum problema. A ponte é uma coisa reta, não tem como ter alguma coisa errada ali, né? O que será que houve? O quanto de vodka será que o Vladimir bebeu aqui e acabou batendo no coleguinha dele, o Ivan, e o Dmitry também estava por lá, enfim. Que aconteceu com essa história aqui realmente é impressionante, né? Bateram os carros e dos 5, 4 ficaram muito danificados nesse acidente na ponte da Crimeia, né? E isso causou um engarrafamento enorme que durou até a noite, muito embora o pessoal esteja dizendo aqui nos comentários que isso daqui, o acidente certamente piorou a situação do normal que tem lá, mas tem havido engarrafamento para sair da Crimeia todos os dias lá na Ucrânia. Parece que muita gente, muitos russos estão abandonando a Crimeia mesmo, deliberadamente. Estão vendo que o futuro da Crimeia é ucraniano, então é melhor para quem é russo vazar de lá o quanto antes, né? Enfim, tá tendo engarrafamento sempre lá para sair, mas ontem foi particularmente ruim por conta do acidente com os carros lá. Bom, os ucranianos atingiram um depósito de munição russo em Novotroitsky, que é próximo de Volnovanha. Isso é aqui nessa região aqui, ó. Volnovanha é aqui, Novotroitsky é aqui, né? Então, conseguiram atingir esse depósito de munição, muita explosão. Aqui é um outro vídeo da mesma coisa, esse aqui mais próximo, né? Mas dá para ver ali a coisa explodindo. Tá sem som, não tem o som para a gente ver as explosões secundárias. E bom, a grande notícia do dia, a boa notícia do dia é que chegaram os blindados na Ucrânia. Já há algum tempo que a gente está ouvindo o papo de que vão mandar os tanques para a Ucrânia, vão mandar os blindados e coisa e tal. E agora a gente está vendo já eles lá na Ucrânia de verdade, já estão lá a gente não sabe onde é que é isso daqui, evidentemente a Ucrânia não ia dizer onde é que é isso daqui. Eu imagino que seja algum campo de treinamento deles ali, uma vez que, em princípio, esses tanques vão continuar em treinamento, né? Chegaram, a primeira leva desses tanques chegaram, mas já é uma boa notícia, já está concretizando essa entrega do Ocidente para a Ucrânia, né? Já chegaram, parece que 14 Challenger, 21 Leopard, 40 Marder, 90 Strikers e um número não especificado de Cougar, que é um Emirap também, né? É um veículo resistente a minas. Enfim, já chegou uma boa quantidade dos tanques que estavam para chegar. É lógico que ainda tem muito mais coisa para chegar, mas agora a gente já pode dizer que já tem esses blindados lá na Ucrânia. É óbvio que a gente não ficou sabendo do transporte, coisa e tal, por motivos óbvios isso fica meio escondido, mas agora que eles já estão na Ucrânia, o pessoal já liberou essas informações. E, de novo, não devem ser vistos rapidamente na linha de frente. Imagina-se que num primeiro momento eles vão ser preparados, vão ser usados para treinamento e coisa e tal. Muito provavelmente eles só vão ser usados de fato quando começar a contraofensiva ucraniana, né? Antes disso não vale a pena, porque se você começar a colocar esses tanques na linha de frente, os russos vão começar a aprender, né, como lidar com esses tanques. É natural que isso aconteça. Então o ideal é você usar o fator surpresa. Quando for usar ele, já usar para contraofensiva para destruir os russos completamente, né? Teve também um videozinho que eles lançaram aqui, ó. Secretary of Defense of the United Kingdom. It's a very good stuff.
Bacana, quero ver isso agora matando o russo. E Portugal também anunciou que os 3 Leopard 2A6, que eram os tanques que Portugal iria doar para a Ucrânia, né, prometeu para a Ucrânia, já chegaram na Ucrânia também, ou seja, já foi providenciado a entrega, já está lá no território ucraniano. Excelente notícia, parabéns para o pessoal aí de Portugal por ter tomado a decisão correta. Isso, confesso que me deixa como brasileiro envergonhado do Brasil não estar fazendo o mínimo que poderia fazer, né? Enfim, os oficiais alemães também já colocaram pelo menos 18 Leopard da Alemanha para lá, com mais os 3 de Portugal. 21 Leopard já chegaram, mas como eu falei, ainda vai chegar muito mais coisa. Por enquanto, esses que chegaram, muito provavelmente vão ser usados para treinamento, justamente porque vai vir muito mais coisa ainda. E outra notícia boa que a gente teve ontem é que a França decidiu recomprar dos Emirados Árabes Unidos, né, 40 caças Mirage 2000, que são os mais modernos e coisa e tal. O UAE tinha comprado esses caças da França, a França fez um acordo para recomprar isso e enviar para a Ucrânia esses aviões, o que é uma excelente notícia. É lógico que não é coisa para agora, tá? Os tanques estão chegando agora. Os aviões, o pessoal está planejando, alguns já estão a caminho, mas ainda vai demorar um pouco para ter uma frota considerável. Os Mirage são realmente aviões muito bons, muito modernos. E outra coisa que está preocupando os russos, isso daqui é o Alexander Kots, que é um blogger militar russo falando aqui, que eles estão preocupados que o treinamento dos ucranianos no armamento ocidental está indo muito mais rápido do que todo mundo esperava, né? Lembra quando aqueles experts estavam falando para a gente que isso ia levar muito tempo para treinar os ucranianos com os tanques ocidentais? Equipes de tanques ucranianos já completaram o treinamento no Challenger 2 da Inglaterra e já retornaram para a Ucrânia. Segundo o The Guardian, que é um jornal inglês, o treinamento levou várias semanas e consistiu de aprender a operar os tanques, bem como conduzir operações de combate com eles, né? Isso vai ser o mesmo com aviões, helicópteros, os cursos serão os mais rápidos possíveis. E lembra como nas bases de Kiara, lá no Iraque, os pilotos disseram que eles treinaram nos M15 de 4 a 6 meses, o que foi muito intenso, né? Enfim, é o que eu falo para vocês, nem todo equipamento leva muito tempo para treinar. O Patriot, que é o sistema antiaéreo, levou muito tempo para treinar, mas aparentemente ele já está lá na Ucrânia. Também, pelo que a gente sabe, já está na Ucrânia. Se já está operacional, não dá para saber. Mas os ucranianos já estão treinados, já sabem operar o Patriot. Aviões levam mais tempo para serem treinados, né? Avião realmente demora mais tempo para treinar a equipe. O tanque é bem mais curto o tempo, né? Já estão realmente treinados lá, né? Isso preocupa, evidentemente, os russos, porque eles estão vendo que a iminência de uso desses tanques ali na linha de frente, né? Bom, os ucranianos tiveram algum sucesso ali em Kriminá, eles conseguiram repelir tropas russas, reconquistar uma parte do território, estão mostrando aqui o que os russos deixaram para trás de equipamento e coisa e tal. Não fala exatamente onde foi, mas isso foi em Kriminá. Kriminá é nessa região aqui. A gente sabe que tem muita disputa aqui nessa região de floresta, que é o sul de Kriminá. Provavelmente foi em algum lugar por aqui, né? Em Bakhmut não tem muita mudança. O Bakhmut Daimon, que é um soldado lá das forças ucranianas, ele está dizendo aqui, isso é reporte dele de hoje, dia 28, tá? Alguns russos tentaram chegar próximos do centro e foram atingidos e empurrados de volta. Em geral, essa batalha lembra o tipo de range de tiro, né? Local de tiro, pista de tiro, em que você fica ali, só que tem artilharia em paralelo nisso daí. É difícil olhar ao centro da cidade com tudo destruído. Ele fala de uma loja de eletrônicos que tem lá no centro de Bakhmut, mas tanto no norte quanto no sul nossas posições são estáveis, mas as ondas de russos não param. Ele fala aqui que o mesmo deve acontecer em outras cidades, como Avdiivka, Vuhledar e coisa e tal. E ele fala no final aqui, eu realmente não sei o que precisaria acontecer para que a gente precisasse sair da cidade. Até onde eu vejo, não tem chance dos russos cercarem a gente, mas é aquele negócio, pode ser que as coisas mudem
as coisas mudam dia a dia, né? Então, interessante um relato dele de hoje. E a gente tem também uma visão da O0506, que é aquela estrada da vida, a principal estrada que o pessoal tem para chegar em Bakhmut. E realmente dá para ver aqui que é emocionante a coisa. Проскочил дорогу, телефон аж вылетел. Вот a estrada está evidentemente totalmente destruída. Esses pi que você estão ouvindo é porque o cara está xingando em ucraniano, né? Pra gente não precisava nem botar o pi, porque a gente não entende ucraniano mesmo. Mas lembra que eles tinham feito uma ponte artificial, a ponte natural foi destruída, eles tinham feito uma ponte artificial. Parece que a ponte artificial foi destruída também. Aí agora o pessoal jogou um monte de entulho ali, jogou um monte de pedaço de ferro ali, estão passando por cima disso, né? Eles desceram para olhar, para ver como é que estava essa coisa, se dava para passar, não dava para passar. E dá para passar, conseguiram passar, ou seja, está cada vez mais precária a passagem ali naquela região, mas está dando para passar. Dá para ver muito blindado também, muita coisa destruída aqui. Mas como vocês podem ver, os ucranianos continuam usando a rota ali, O0506, né? А вот и сам Бахмут. É isso daí. Bakhmut está cada vez mais complicada. É isso daí. Realmente emocionante a situação ali, né? Bom, teve um vídeo muito interessante aqui, ó. Deixa eu tirar o som, porque também tem muita explosão e tem música, né? Mas o que aconteceu aqui? Deixa eu explicar para vocês. Esse prédio aqui é um prédio que fica nessa região aqui, ó, na Mariupol Street. Mariupolska Street. Que é... deixa eu pegar o mapa aqui para a gente ver com a ligação aqui da coisa. Aqui, ó, Mariupolska Street. Esse prédio que tem aqui, ó. Esse prédio que tem aqui, os ucranianos prepararam uma armadilha para os russos. Tá? Parece que é um hospital, ou era um hospital, né? Evidentemente não tem mais nada funcionando aqui. Esse hospital aqui, ó. E aí, ó, eles prepararam, botaram um monte de bombas no prédio e deixaram os russos vir, deixaram os russos avançarem, né? E aí depois, quando os russos estavam dentro do prédio, eles explodiram o prédio completamente. Aqui, olha só. Desinfetou o prédio completamente, lindo de ver, destruiu o prédio todo aqui, desabou tudo. Os russos que foram lá para dentro, totalmente destruídos. É isso daqui que o Demon estava falando aqui, o Bakhmut Demon, estava falando que eles tentaram chegar perto do centro da cidade, foram explodidos e acabaram retornando, ou seja, eles tentaram avançar aqui para o centro da cidade, chegaram aqui nesse hospital aqui, levaram a pedrada e acabaram tendo que retornar para cá, né? Então isso foi exatamente o que aconteceu aqui com os ucranianos, e isso está de acordo com a tática realmente dos ucranianos ali, né? A ideia dos ucranianos não é manter Bakhmut, é justamente desgastar os russos, é fazer eles serem destruídos nessa tentativa deles de avançar, né? Mas na prática, no final das contas, quando você vê a linha de frente aqui, mudou muito pouca coisa em relação ao que a gente tem visto nos últimos dias, né? O Defmon explicou aqui porque ele não está fazendo mais o post dele sobre a linha de frente todo dia, justamente ele explicando porque, pô, como é que eu vou fazer aqui? Dizer que o cara saiu da cozinha, conquistou um pedacinho aqui do quarto e não sei o que lá, e né, parece uma brincadeira isso daqui, mas olha o Andreu Perpito aqui que fez a linha de frente hoje lá em Bakhmut, ele está falando exatamente isso aqui, olha só, eles estão avançando nesse prédio aqui, eles saíram desse prédio aqui, chegaram para esse prédio aqui, daqui a pouco é isso mesmo, não, saíram da cozinha, foram para a sala e coisa e tal. Os avanços são milimétricos no final das contas, né? Praticamente não dá para notar qualquer avanço, qualquer mudança aqui. O importante no final das contas é que as linhas de comunicação continuam funcionando. É lógico, não tão lindas de se ver, como a gente viu o pessoal chegando ali pela O0506, é essa estrada aqui que a gente estava vendo. Eles passaram por essa região aqui, que tem uma pequena ponte que foi destruída e coisa e tal, foi aquele momento que eles pararam o carro. Então não está fácil passar por essa estrada aqui, mas ela está funcionando, continuam usando ela. E tem também a T0504, que é essa outra aqui,
mais abaixo, aqui está como N-32, que também está sendo usada pelos ucranianos, né? Enfim, nenhuma grande mudança na linha de frente. O Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala sobre o desligamento do Muradov, a gente falou sobre isso ontem. Agora, ele deixa claro aqui que não é nada oficial, tá? Que o que está acontecendo, e eu não sei se eu deixei claro isso ontem, vale a pena ressaltar isso. Isso aí os bloggers militares russos estão falando que ele foi destituído do comando do comando militar do leste, né, que é quem está responsável pela região de Zaporísia. Então, mas não tem nenhum comunicado oficial russo. Segundo eles estão dizendo aqui, também o comandante militar do Ocidente, do Oeste, que é o Yevgeny Nikiforov, que é responsável pela região de Kupiansk, Svatov e Kremina, também teria sido demitido, segundo esses bloggers militares. Então temos que ficar atento, porque pode ser que isso seja verdade, pode ser que não seja, né? Mas tudo leva a crer que sim. Tipicamente essas coisas os bloggers militares lá sabem muito mais, muito antes do comunicado oficial, e muitas vezes o comunicado oficial sequer é indicado realmente, né? Nem sai um comunicado oficial, a não ser muito tempo depois. Agora, a grande questão que todo mundo está prestando atenção é quem que vai entrar no lugar do Muradov, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não pode confirmar os rumores nem do Muradov, nem do Nikiforov deles terem sido demitidos, né? Agora, a grande questão, como a gente fala, é essa. A gente sabe que Zaporísia vai ser o palco da ofensiva ucraniana ali, em direção a Melitopol, né? O mais provável é isso, né? E então pode ser que eles estejam colocando um comandante que seja melhor do que o Muradov ali. O Muradov é conhecido por ter perdido várias batalhas ali, foi o responsável por aquela tragédia em Vuhledar, em que desapareceu a 150ª Brigada Marine russa, então ele tem várias derrotas ali na região. Estão dizendo que talvez coloquem o Surovikin. O Surovikin que era o general que comandava toda a guerra na Ucrânia até outubro do ano passado. Aí ele foi substituído pelo Gerasimov, né, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, e talvez eles coloquem, o que estão estipulando é que talvez o Surovikin seja colocado como comandante do comando militar do leste, né, e daí, ou seja, justamente para proteger a região de Zaporísia, para preparar a defesa russa à contraofensiva ucraniana. Vamos ver o que acontece, né? Outra coisa interessante que ele fala aqui é que a questão daquelas armas nucleares táticas em Belarus praticamente não teve ressonância entre os bloggers militares russos, ninguém mal falaram sobre isso, o que indica que foi uma coisa de propaganda para o Ocidente. Eu já falei para vocês isso ontem, era óbvio, ontem não, anteontem, né, quando saiu essa notícia do Putin botar as bombas nucleares em Belarus, que isso era propaganda, o objetivo é levantar no Ocidente de novo aquela história, ai, o Putin vai usar arma nuclear, e não sei o que lá, e coisa e tal, não vai. Essa é a 53ª vez que ele ameaça isso, ele sempre ameaça justamente quando está num beco sem saída militarmente, ele sabe que o exército dele não vai aguentar a contraofensiva ucraniana, e aí ele sempre vem com essa ameaça nuclear, besteira, dá para ignorar isso, e não faz diferença também, como eu disse, tem bomba nuclear em Kaliningrado, então que diferença faz ter em Belarus também? Olha que informação curiosa que ele traz aqui, né? A liderança militar russa está colocando alguns elementos do grupo Wagner, particularmente elementos de mais alto nível, para reforçar a ofensiva em Avdiivka, né? Vocês sabem, Avdiivka é um pouco mais ao sul aqui. A situação não é tão diferente assim de Bakhmut, também é uma fortaleza, também vai ser difícil dos russos fecharem o cerco aqui, mas eles estão tentando com muito bombardeio, tentando destruir a cidade completamente. Os ucranianos já estão preparando para desgastar os russos aqui também. Justamente é mais um ponto para enfraquecer as tropas russas antes da contraofensiva ucraniana. Curioso deles mandarem pessoas do Wagner para cá, né? Realmente mostra como é que o exército russo está dependente do grupo Wagner para ter alguma centelha de capacidade militar, né? Bom, um caso está chamando muita atenção, está sendo muito discutido lá na Rússia, muita gente opinando sobre isso, vale a pena a gente dar uma olhada. E o que aconteceu, né? Foram dois propagandistas russos, o Iosif Prigozhin, que não tem nada a ver com o Prigozhin do Wagner, tá? É uma outra pessoa com o mesmo sobrenome.
ele é um produtor musical muito famoso e ele é daquelas pessoas que já deu várias entrevistas, já foi naqueles programas lá da televisão russa, falar, não, nós somos Z, não sei o que lá, tem que destruir a Ucrânia só tem nazista, e depois vamos invadir a Polônia. Sabe aquele pessoal que faz essa papagaiada lá na propaganda na televisão russa? Então, ele é desses caras, né? E pegaram justamente a conversa dele com um cara chamado Farhad Ahmedov, que é um homem de negócios, um empresário de origem azerbaijânia, né, e que era um político, já foi político na Rússia. E daí grampearam e liberaram na internet uma conversa de 35 minutos, em que os dois parecem ser muito amigos, então é um bate-papo informal entre dois amigos e coisa e tal. E a grande questão é que aqui tem um segmento, eu não vou tocar nem o segmento que tem aqui, porque só o segmento já são 9 minutos, só com os melhores momentos da conversa, né? Mas basicamente o que eles falam aqui, ó, olha aqui, o Iosif Prigozhin falando aqui, ó, olha, estamos fodidos, né? Nós não temos opções. Nem se apertar o botão não tem futuro para a nação desse jeito. É isso, já estamos fodidos por vários meses e coisa e tal. E dá para ver o pessoal falando aqui que o Medvedev, eles botam a culpa justamente em ambos, né? De quem que foi a culpa disso? Putin e Medvedev. Idiotas fudidos, né? E, enfim, criticando muito o governo. E aí o curioso disso é justamente isso, né? Porque o pessoal está colocando as imagens deles como propagandistas, né? Sempre falando não, que é a favor do esforço de guerra russo e coisa e tal. Isso daqui dá um insight muito interessante do que realmente os russos pensam, né? Publicamente, eles têm que se posicionar a favor da guerra, tem que falar que não, que bacana isso daí, vamos ganhar, a Ucrânia já era, já destruímos a força aérea ucraniana, já destruímos a Ucrânia completamente, a Rússia só não invadiu tudo porque não quis ainda, e não sei o que lá, é o papo que as russetes falam por aí. Mas no privado, quando eles conversam entre eles como amigos assim, eles falam a verdade, e a verdade é bastante dura aqui, né? E é lógico, isso causou muitas reações de muita gente lá, muita gente chamando eles de traidores e coisa e tal, que são traidores da pátria, que não podem, coisa e tal. Eu não duvido nada que esse pessoal que está chamando eles de traidores e coisa e tal, também quando conversa pessoalmente com os outros, fala, não, tá fudido, eles estão certos, realmente tá uma merda isso aqui, coisa e tal, culpa é do Putin mesmo. Agora, o que eles estão falando aqui é que pelo menos assim, ele fala assim, olha, muito do que eles falam, eu também concordo, tá realmente complicado, é extremamente difícil para mim. Agora, o que eu fico chateado com esse pessoal é que eles não estão aqui na linha de frente. Quem está falando isso daqui é um cara que está lá, a voluntária russa Anastasia Keshevarova. Ou seja, esses caras são traidores, porque eles não estão aqui na linha de frente. Coisa e tal. Eu também concordo que está uma merda, eu também concordo que é uma porcaria isso tudo aqui. Pois é. Então, essa é a situação, né? Isso está gerando muita discussão lá na Rússia. Tipicamente o pessoal criticando os dois e coisa e tal, mas muita gente deve estar criticando os dois e pensando, no fundo eu acho a mesma coisa, mas eu tenho que criticar publicamente, né? Por isso que eles publicamente diziam que eram a favor da guerra e coisa e tal, enfim. E aí, uma outra parte dessa história é justamente quem vazou essa conversa, porque é uma conversa que é evidentemente comprometedora para ambos os lados, né? Os dois são figuras públicas conhecidas lá na Rússia e evidentemente estão numa situação complicada agora. Aí o general SVR aqui, lembra, o general SVR, ele diz que tem contatos muito íntimos lá dentro do Kremlin, sabe de tudo e coisa e tal, mas a gente tem que olhar com um pouco de desconfiança aqui. Mas ele acerta muita coisa, a verdade é essa, né? E ele está falando aqui que o que aconteceu de fato, por que vazou essa conversa do Iosif Prigozhin com o Ahmedov lá na coisa, né? Segundo eles estão dizendo, foi uma conversa vazada pelo FSB. O FSB, o Serviço Secreto Russo, vazou essa conversa por quê? Como eu disse para vocês, o Iosif Prigozhin, ele é produtor musical. Então, ele é uma figura conhecida, ele sempre falou a favor da guerra, a favor da Rússia e coisa e tal. Mas aí o que acontece? Recentemente teve ele intercedeu a favor de Valery Meladze, que é um cantor russo que falou a favor da Ucrânia. Então o Iosif Prigozhin intercedeu em favor dele, falou, não, o cara falou isso daí, mas é besteira, deixa pra lá, não prende o sujeito não.
tentou ajudar o cara. E aí parece que esse vazamento da gravação é o FSB dizendo para ele que, olha só, se cuida, esse negócio de tentar ajudar os outros não pode, né? A gente está ouvindo tudo que vocês estão falando, a gente sabe de tudo. E aparentemente foi isso. Segundo eles estão dizendo aqui, o Prigozhin tentou fazer uma confusão e tentou ajudar o Meladze para se livrar dos problemas, e no final das contas o FSB resolveu liberar essa gravação justamente para avisar para todo mundo que, olha só, a gente sabe, a gente está escutando todo mundo, a gente sabe que todo mundo está falando aqui na Rússia. Tomem cuidado que não é só o que você fala publicamente que a gente sabe o que você fala internamente também, né? E aí, ou seja, gera mais discussão ainda. Porque, como eu falei para vocês, está cheio de gente que pensa exatamente o que eles falaram, acha exatamente o que eles falaram, só que, né, não pode falar publicamente lá na Rússia. É isso daí. E aqui no Brasil tá as Russetti achando que realmente que a Rússia está indo bem, está ganhando a guerra e não sei o que lá. Vai entender. O Zelensky, o presidente ucraniano, está fazendo uma série de visitas a tropas na linha de frente, né? Ele foi em Bakhmut recentemente, e agora ele foi ali na região de Zaporizhia. Ele foi primeiro em Nikopol. Nikopol é essa cidade aqui, ó. Nikopol. Repara que é uma cidade que não está tecnicamente na linha de frente, nunca foi conquistada pelos russos, mas ela está bem em frente a Enerhodar, né? E os russos volta e meia fazem bombardeios aqui, bombardeio Nikopol e coisa e tal. E é uma cidade muito importante no final das contas. O Zelensky foi lá visitar as tropas ucranianas que estão aqui. Ele esteve lá em Nikopol, além disso, para discutir com o Rafael Grossi, que é o representante da IAEA, né, da ONU, da organização, daquela agência de energia atômica da ONU, que está indo para a planta nuclear de Zaporizhia, justamente para discutir a segurança da planta nuclear e coisa e tal, como resolver o problema de lá, né? E, além disso, ele foi em algum outro lugar aqui na linha de frente, na região de Zaporizhia. Aqui não diz exatamente onde é que foi, mas ele se encontrou com soldados e deu prêmios, é o padrão que ele faz, né? Em algum lugar aqui da linha de frente em Zaporizhia. Não explicou aonde exatamente que era, né? Uma outra vitória ucraniana, a votação na ONU para a investigação do acidente do Nord Stream. A China e a Rússia queriam que a ONU criasse uma delegação para investigar o acidente do Nord Stream, que teria sido feito pelos Estados Unidos e coisa e tal, aquele negócio. A gente já explicou o que é o acidente do Nord Stream, a explosão que teve lá, que foi a Rússia que fez. Todo mundo sabe que foi a Rússia que explodiu o Nord Stream, mas eles queriam criar esse diversionismo para tentar investigar os Estados Unidos e coisa e tal. Felizmente isso não passou, né? O Conselho de Segurança da ONU não aprovou essa resolução. Agora, infelizmente, aqui, ó, o mané do Lula aqui, ó, o mané do Lula levantando a mão aqui, ó. Quem votou a favor dessa porcaria russa? A Rússia, a China e o Brasil. O Brasil fez papelão junto com a Rússia e com a China de votar numa investigação que não tem nenhum sentido, porque todo mundo sabe que foi a Rússia que explodiu aquele negócio. Fica propaganda russa dizendo que não, foi um iate de ucranianos que foi lá e explodiu o negócio. Ah, não, foi os Estados Unidos. Não tem lógica nenhuma. Tá na cara que foram os russos, né? E eu já expliquei também, até porque o Ocidente já sabe que foram os russos, mas não fala publicamente das evidências que eles têm. Por quê? Porque eles colocarem publicamente isso, eles teriam que acionar o artigo 5 da OTAN e entrar na guerra. Eles não querem fazer isso. A OTAN está muito satisfeita com a situação do jeito que está, sabe que a Ucrânia vai ganhar dos russos de qualquer forma, só com a ajuda dela, ela não precisa entrar nessa guerra. Então eles estão segurando a investigação que eles já fizeram, que eles já têm todas as evidências de que foram os russos nesse meio tempo, né? Vergonha completa do representante brasileiro aqui, ó, com a mão toda levantada. Só ele, o russo e o chinês. É o que eu falo para vocês. Lula, na presidência do Brasil, é alinhamento automático com todas as piores ditaduras que tem no mundo. Tudo que não presta no mundo, o Brasil vai se alinhar agora com a porcaria do idiota, do corrupto do Lula. Um absurdo isso. Bolsonaro fez merda apoiando a Rússia? Fez merda apoiando a Rússia, mas ele não apoiava o Irã, não fazia alinhamento automático com a China, não alinhava automático com a Venezuela, não alinhava automático com Cuba.
Agora com Lula é muito pior. É não só a Rússia, como todo o resto da tralha socialista ditatorial mundial. Agora o Brasil está nesse meio, né? Enfim. Como diz aqui a Yasmina, ontem não foi um dia bom para o Putin, né? A China mandou informações que quer uma desescalação na Ucrânia, que lembrou a Rússia que a China quer que essa guerra acabe. E principalmente que ela se opõe às brincadeiras nucleares do Putin. Isso dias depois do Putin ter colocado lá o negócio, não, que eu vou botar arma nuclear em Belarus. A China não quer essa brincadeira do Putin, não. E o Putin, em última análise, tá numa enrascada, porque se ele não obedecer à China, a Rússia morre de vez, né? O parlamento húngaro aprovou a entrada da Finlândia na OTAN, né? A Hungria, vocês sabem, ela é governada pelo Viktor Orbán, que é um aliado do Putin, e estava meio resistindo, não queria botar a Finlândia na OTAN, porque isso não interessa para o Putin, e agora o parlamento da Hungria já aprovou, então mais um passo foi dado para a Finlândia entrar para a OTAN. Eu acho que falta agora a Turquia aprovar, se não me engano, só falta isso. E a Armênia resolveu entrar no Tribunal Penal Internacional. A Armênia é esse país que fica aqui do lado da Rússia, era um aliado da Rússia. A Armênia é esse país aqui, ó, é um aliado da Rússia. E justamente por quê? Porque o Azerbaijão vive brigando com a Armênia por conta da região de Nagorno-Karabakh, toda uma confusão enorme que tem aqui. E a Armênia está muito insatisfeita porque os russos prometeram proteger a Armênia da invasão do Azerbaijão. O Azerbaijão está fazendo operações ofensivas aqui e os russos não estão fazendo nada porque eles não têm condição, botaram todas as tropas deles na Ucrânia. Então, no final das contas, a Armênia agora também aderiu ao Tribunal Penal Internacional, ou está no processo de aderir ao Tribunal Penal Internacional, né? Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca fizeram um acordo para criar uma única força aérea de todos aqueles países, ou seja, vai tornar uma força muito mais significativa ali. Bakhmut continua segurando, apesar de todos os esforços russos, e, como a gente falou, a tentativa russa de fazer esse inquérito nas Nações Unidas sobre o Nord Stream também falhou, né? E mais coisa que a França vai dar os Mirage, já chegaram os Challenger, os Leopard, já chegou tudo na Ucrânia, ou seja, um dia de boas notícias para os ucranianos e más notícias para o Putin, né? Agora, uma coisa curiosa foi isso daqui, ó. Esse caso aqui é o seguinte, é um vídeo que saiu em Telegram russo dizendo, olha só que absurdo, como a Ucrânia trata cidadãos que falam russo, né? Porque essa é uma das historinhas que a propaganda russa fala, né? Que os ucranianos matam quem fala russo porque não querem, o que é uma besteira completa, né? O Zelensky, o presidente da Ucrânia, cresceu numa casa em que se falava russo, ele só foi aprender ucraniano já depois de adulto, né? Metade da Ucrânia fala russo, não tem nenhum problema com isso. É verdade que depois da invasão russa de 2022 o pessoal tem se esforçado para falar ucraniano, mas ninguém é contra quem fala russo, até porque muita gente é de comunidades simples, comunidades mais humildes, que você quer uma pessoa de 90 anos falou a vida inteira russo, que aprenda agora ucraniano, é um absurdo. Ninguém tem nada contra russo lá na Ucrânia, a língua russa. Embora tenha crescido um pouco isso depois da invasão russa, né? Aí eles falam aqui o seguinte, que isso daqui seria a gravação de um carro com uma mulher e uma criança que iam passar por um checkpoint ucraniano e que os ucranianos pararam, coisa e tal, e discutiram. Quando a mulher falou em russo, eles deram um tiro nela, né? Então, eu vou ficar tocando aqui, né? Tá aqui a patrulha ucraniana chegando, falando para parar, né? Coisa e tal. Aí descem soldados com uniforme ucraniano e vão discutir com a mulher e coisa e tal. E a mulher reclamando, não, que esse pessoal é muito violento, tome cuidado, fala para a filha dela. Правила дорожнього руху знаєш? Ти колону бачила? Ти людей моїх бачила, техніку? Хлопця мого, якого ти ледве не збила? Да, я никого не сбивала. Разота, документи свої давай. Подождите, пожалуйста. O cara tá pedindo os documentos dela, fazendo uma interceptação normal, só que ela tá falando russo, tá vendo? Пожалуйста, сейчас. Возьмите. Так, слухай мене. Мустафаєва.
тупа? Нет, я не тупая, не нужно. Aí começa a brigar, ela começa a gritar em russo, e aí ele vai dar tiro e coisa e tal. Ou seja, estavam querendo vender a ideia de que os ucranianos são violentos com quem fala russo, né? Só que aí o pessoal começou rapidamente a perceber isso daí, ó. Primeira coisa, o GeoConfirmed aqui pegou... Cara, é impressionante isso, bicho. Não, na boa, olha só. O cara pegar essas árvores aqui e essa torre de coisa aqui e associar com isso daqui, ó, olha só. Depois ele pegou essas outras árvores aqui com outra torre, aí descobriu o local certinho. Aí a árvore que tem um galho meio torto aqui, ó, ele identificou a árvore que tem um galho meio torto em alguns outros lugares, fizeram toda a ligação na georreferência do lugar onde aconteceu isso daí, e aí chegaram à conclusão de onde é que foi isso daqui, ó. Aconteceu neste ponto aqui, ou seja, bem na retaguarda, para lá de Donetsk, bem aqui atrás, Donetsk, aqui aconteceu em algum lugar aqui, ó, nessas matas aqui para sudeste de Donetsk. Então não dá nem para dizer que é vídeo antigo, porque isso aqui já está em poder, essa área já está nas mãos dos russos desde 2014. Então não é nem do início da guerra, não tem nada, não tem nenhuma chance. Foi realmente encenado a coisa, né? E depois o Tatarigami também trouxe aqui uma outra geolocalização que o pessoal fez com outras imagens e coisa tal, do mesmo galinho torto aqui, ó, e chegou à mesma conclusão, o mesmo lugar ali próximo a Donetsk. E aí ele explicou também que os ucranianos estão vestindo a bandana amarela, que já passou a ser pouco usada pelos ucranianos já há algum tempo. Em dezembro eles mudaram para a bandana verde, né? E o fato da mulher estar dirigindo com uma câmera no carro é outra causa de suspeição. É ilegal filmar os movimentos das tropas ucranianas na Ucrânia, então você não pode usar essa dashcam lá na Ucrânia. E fala um monte de outras coisas aqui, mas enfim. Mas só o fato de você estar com a localização marcada já mostra a farsa russa, né? Só mais uma farsa russa que foi desmembrada muito rapidamente. Rapidamente a internet percebeu o problema e desfez o mal-entendido que os russos queriam fazer, né? Ficou tão feio que até a maior parte dos russos que jogaram essa propaganda no ar retiraram. Mas pode ter certeza que aqui no Brasil vai ter Rusete acreditando na versão russa. Outra coisa cômica é esse post aqui dizendo, olha só, uma fachada de um prédio na Ucrânia com uma homenagem a Hitler. Ah, fala sério, não é possível que o pessoal tenha caído nisso. Vocês conhecem Charlie Chaplin, né? Isso aqui é uma cena de um filme famoso do Charlie Chaplin, é uma homenagem ao Charlie Chaplin. Não tem nenhuma semelhança com o Hitler, o cabelo é totalmente diferente. Ele usava o mesmo bigode, é verdade. Aquele bigode que o Hitler usava, na época, não era uma coisa tão incomum. Tinha várias pessoas que usavam esse tipo de bigode. Depois disso, justamente porque o Hitler usava, meio que caiu em desuso esse bigode aparado, deixando só aquela pontinha ali. O Charlie Chaplin era uma das pessoas que usava, é um grande cinema. Para quem não... Todo mundo conhece Charlie Chaplin, né? Não é possível, né? Enfim, mas olha só o pessoal russo. Só se a pessoa for muito burra mesmo para cair nessa, né? Que eles estão fazendo propaganda para os russos, né? Então deve ser isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.